acompanhe comigo essa leitura, Isaías capítulo 43. Nós vamos ler alguns versículos do 1 até o número 7. E diz assim a minha Bíblia: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos que estão chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem-se as suas testemunhas para que justifiquem, e para que se ouça, e para que se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Amém. Glória a Deus. Essa é uma passagem bastante conhecida do livro de Isaías, e o tema, a epígrafe desse texto, fala assim, Deus resgata Israel. Só Deus resgata Israel. A história de Israel, hoje à tarde a gente estava tendo a nossa escola bíblica dominical, que nós começamos às 5 da tarde, convido você para estar com a gente também, é uma bênção em nome de Jesus. Nós falávamos, nossa irmã comentou a respeito da maneira cíclica com que o povo de Israel sempre teve um relacionamento com Deus. O povo vem, se aproxima, se firma, e aí se desgasta e vai para longe. Aí Deus manda um castigo, eles acordam, vêm para próximo, e aí eles se firmam, tem um avivamento, e depois a próxima geração vem e a coisa vai nessa maneira cíclica como acontece. Alguém certa vez disse, e parece que virou um tema muito conhecido, principalmente nessa fase da história que nós estamos vivendo, que homens fortes criam tempos bons criam homens fracos criam tempos maus criam homens bons, e homens bons criam tempos melhores. Assim, essa maneira cíclica com que a humanidade vai avançando. A realidade é que o homem, para estar bem ou para estar mal dentro de um contexto geral, depende sempre da sua comunhão com Deus. Olha, pastor, é interessante o que você está falando, mas a gente vê tanta pessoa que não tem comunhão nenhuma com Deus andando bem. Isso não é verdade. Às vezes nós consideramos que uma pessoa, para ter beneficência na vida, para andar bem, ela tem que ter dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como dizia o Bamerindos, né? Mas não é bem assim. A realidade é que o homem é definido pelo seu destino. Para onde essa pessoa vai? A hora que as luzes dessa existência se fecharem, para onde a pessoa vai? A nossa juventude cada vez mais tem sido incutida de que quando terminarem as luzes dessa vida, não existe nada além do véu e ninguém sabe para onde vai. E, na verdade, as pessoas, se elas são boas do seu coração, todas elas vão para o céu. E, na verdade, ou então, outra maneira de se pensar, é que existe, na verdade, uma grande escuridão além do véu dessa vida, e as pessoas não sabem realmente o que acontece lá, e provavelmente ninguém sabe de nada, e não acontece nada depois de lá. O problema muito grande que acontece com esses dois pensamentos é que a Bíblia, durante toda a história, vem mostrando uma luz além do véu que nos diz que existem dois grandes destinos para o homem: ou o céu com Deus, ou o inferno sem Deus. E a escolha é muito clara. O homem que escolhe andar com Deus, ele certamente estará com Deus.
E o homem que não escolhe andar com Deus, como é que, se ele não andou com Deus nessa vida, ele pode estar com Deus na próxima? É uma matemática muito simples, né? Não existe muita dificuldade nisso. Mas nós insistimos que essas mecânicas, como dizem os filósofos aí, essa dicotomia filosófica não funciona, espiritualmente falando. Porque o que funciona mesmo é o seu desejo pelo bem, e isso mesmo está pronto e está ótimo. Sabe que muitas das vezes que Israel foi castigado por Deus não era tão simplesmente pela falta de justiça social ou bondade para com os seus amigos, era, na verdade, a ganância deles mesmos de serem melhores do que os outros e oferecerem sacrifícios a deuses estranhos atrás de benefício? Sabia que o grande motivo, às vezes, de Israel estar longe do Senhor não era simplesmente alguma coisa que eles faziam ou deixavam de fazer contra a lei do Senhor de maneira direta, mas estabelecerem outros deuses que faziam com que eles estabelecessem coisas longe da lei do Senhor? A vontade do ser humano de crescer e ser melhor sempre foi uma marca de todas as gerações. Não existiu uma única geração na terra de homens que desejou mal para si mesmo, sabia? Nunca ninguém nasceu e falou assim, eu quero sofrer. Olha, eu vim aqui para sangrar no peito. Nunca ninguém na vida desejou isso. E se a pessoa desejou isso como pessoa particular, como indivíduo, como sujeito, certamente essa pessoa é maluca. Ela tem problema na sua cabeça, ela não funciona bem. Porque os homens em si sempre desejam o bem para si mesmo. Eles sempre querem viver bem. É verdade ou não é? Nós mesmos estamos vivendo aqui nos Estados Unidos da América, e o pastor Severino Pedro, fundador dessa igreja lá na Flórida, há 27 anos atrás, ele falava que os Estados Unidos não é um país de primeiro mundo. Ele falava que os Estados Unidos é o primeiro país do mundo. Porque tudo que começa de bom, começa por aqui, né? Aqui se dita as políticas mundiais, ou pelo menos se ditava até há alguns anos atrás, né? Aqui se pondera aquilo que é avanço, aquilo que é desavanço. Os guardiões da democracia mundial, os Estados Unidos da América, cativaram o nosso coração para que a gente fizesse essa travessia e viesse buscar uma vida melhor nesse lugar. É verdade ou não é? Nós estamos aqui com expectativas absolutamente boas e positivas ao nosso respeito. Mas é aí que a figura divina dessa pessoa maravilhosa, o Senhor Jesus Cristo, a pessoa mais maravilhosa em todo o universo de Deus, eu nunca conheci ninguém melhor do que Jesus. Eu já conheci muita gente boa, mas igual Jesus eu nunca conheci. Aparece essa figura maravilhosa de Deus, o nosso Pai Celestial, principalmente nessa revelação do Antigo Testamento, demonstrando ao povo que ele havia escolhido de que quem ama nunca desiste. Quem ama nunca está satisfeito com o mal daquele que ele ama, com a tristeza daquele que ele ama, com o desvio daquele que ele ama. Se eu perguntasse para qualquer pai de família aqui, se você fica satisfeito quando seu filho tropeça e o seu filho faz alguma coisa que você não ensinou para ele, e qual que é a vontade você tem de fazer com o seu filho, a maioria dos pais, eu tenho certeza que todos os que estão aqui, e a maioria dos pais em qualquer lugar diria assim para mim, olha, pastor, o meu desejo é que meu filho se dê bem em tudo que ele fizer, meu desejo é que ele garanta sempre os melhores lugares, as melhores coisas, e quando ele erra, eu sinto muito, porque, na verdade, ele acabou tomando uma escolha ruim que dificulta a própria vida dele. Qualquer pai chega a essa conclusão, qualquer pai deseja isso, e as mães, então, nem se fala, né? As mães, então, culpam os outros pelo filho ter tropeçado, né? Os pais ponderam mais, o homem tem as suas emoções construídas de maneira diferente, e, por favor, não entenda isso como uma diferenciação depreciativa, é uma diferença que talvez os homens pudessem ser um pouquinho mais emocionais para entender um pouquinho melhor o contexto do amor, no sentido que a mulher transpassa. Mas as mães, quantas vezes não tomariam o lugar dos filhos para que eles não sofressem o que sofrem? Para que eles não passassem pelo que eles estão passando? A verdade é que a figura de Deus, como a gente começa a apresentar em Isaías, ele está sempre atrás do homem, buscando fazer com que ele tenha um caminho bom, que ele tenha uma vida boa, que ele alcance lugares bons, para que ele possa viver bem. Apesar do sacrifício ser alguma coisa ponderada em toda a palavra de Deus, Deus quer que você viva bem.
Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja completo. Deus não está atrás de você para colocar o pé no seu pescoço e falar assim, olha, escuta aqui você veio para sofrer, meu irmão. Não, Deus quer você feliz. Quer ver você completo. E no capítulo 43, depois de uma vasta passagem de Deus falando a respeito dos sofrimentos de Israel por conta do desvio, ele começa dizendo, olha, primeira coisa, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. A primeira coisa que Deus chama a atenção do homem que está ouvindo isso, a Israel que está ouvindo isso, é que quando ele foi criado, foi uma vontade de Deus, foi Deus quem fez ele. Se você está aqui, creia você ou não, queira você ou não, acredite você ou não, foi Deus que te criou. Deus criou você. Você foi um plano intencionado por Deus. Você está aqui porque Deus quis. Você está aqui batendo pestana, seu coração está batendo, você está ouvindo minha voz, não foi porque alguém decidiu atrás, não fazer qualquer coisa para que você estivesse aqui. Não, senhor. Você está aqui porque Deus te criou. Porque Deus te chamou à existência. E essa referência que Deus vai fazer aqui, deixa eu passar um pouquinho para frente, mas ele não só criou Jacó, mas ele formou a Israel. E formar e criar são duas coisas diferentes. Porque criar é da vida. Agora, formar é da forma. Parece óbvio, né? Mas criar é fazer você aparecer, e da forma é fazer você quem você é. Porque tem muita gente criada que não é formada. E tem muita gente formada que parece que saiu do nada, que ninguém criou. Mas todo mundo que foi criado, nem sempre ganha forma. Mas Deus está chamando a Israel, falou assim, olha, não só eu te chamei à existência, mas eu fiz você ser quem você é. Agora, quando eu te criei, você tomou uma identidade. A identidade que aqui é tomada é Jacó. Nós temos a nossa própria identidade. Aquela pessoa que nós queremos ser, que nós gostamos de ser. Às vezes, na nossa vida a dois, né? Sou casado, muito bem casado há 13 anos. Mas tem coisas, por exemplo, para a Ana, que eu falo assim, minha filha, não tente mudar, esse aqui sou eu. Coisas que nós nos orgulhamos da nossa personalidade, já não é? Coisa que às vezes a gente fica chateado que a outra pessoa reclama que a gente é assim, e para a gente isso é uma vantagem. Por que você reclama que eu sou assim? Isso para mim é um orgulho ser desse jeito, desse lugar que você está me reclamando, eu acho isso aí muito bom a meu respeito. Nós temos coisas que nós assumimos para nós e nós amamos aquilo que nós assumimos para nós. Mas ao mesmo tempo Deus está falando assim, olha, eu te criei, ó Jacó. Está falando de uma identidade. Mas está falando também de uma formação que Deus deu. Porque às vezes a formação que Deus dá para a gente é diferente daquela que a gente assumiu. E a formação que Deus deu para Jacó não é Jacó, é Israel. Agora, qual que é a diferença disso? É que Jacó, o nome Jacó, significa usurpador ou mentiroso. Pode ser tomado das duas formas, ou usurpador ou mentiroso. Usurpador é aquele que toma lugar do outro. E a mentira também, às vezes, que é aquele que toma algo que não existe por verdade, é um mentiroso. Né? E Jacó ficou conhecido por isso, você conhece a história bíblica, né? É muito conhecido dentro do mundo judaico-cristão, aquele irmão que fingiu que era outro irmão para que o pai convencesse e desse a bênção para ele. E Jacó tinha essa figura da vantagem. Talvez eu acho que Jacó podia até ser brasileiro aí numa vida passada. Né? Jacó tinha essa coisa da vantagem, de estar no melhor lugar, de desfrutar da melhor coisa. E ele era muito influenciado, inclusive, pela mãe para fazer isso. A mãe tinha ouvido uma profecia, quando era mais nova, quando os filhos estavam no ventre, que o filho mais velho serviria o menor. Então a mãe, a vida toda, passou gastando tempo e fosfato e maneira de fazer com que a promessa de Deus se cumprisse no filho. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? A gente ouve uma promessa de Deus ao nosso respeito, a gente passa a vida inteira tentando fazer a gente cumprir a promessa de Deus na vida da gente. Só que ao mesmo tempo que Jacó vai se levantando, Deus está olhando para Jacó e fala assim, eu tenho uma outra identidade para você, eu quero que você seja Israel. Assim diz o Senhor para você que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Você é essa pessoa dupla, que se confunde em duas identidades, que caminha por dois pensamentos, que tem duas ideias a respeito de si mesmo, que é confrontado
com aquilo que você quer ser e quanto aquilo que Deus diz que você é. Quantas pessoas não fogem da chamada de Deus? Eu conheço um monte. Eu conheço gente que fugiu tanto da chamada de Deus que hoje a gente fica pensando, como é que esse cara volta para o caminho que Deus deu para ele? Eu tenho pessoas, por exemplo, que um dia, nós estávamos numa reunião, nós somos pentecostais, nós acreditamos nisso, nós vivemos isso na nossa vida. E de repente, naquela reunião, um irmão se levantou, começou a falar em língua estranha, que aquela glória tomou o lugar. E Deus falou no meio, através da vida daquele irmão, falou assim, pastor, eu vi Jesus aqui no meio de nós agora, pastor, Jesus é lindo. E Jesus começou a entregar autoridade para cada um dos irmãos que estava aqui na mão e falou que todo mundo aqui vai ser obreiro na casa de Deus. Daquela reunião dos 12 que estavam lá, hoje nós somos provavelmente uns 8 pastores, naquela reunião. Mas eu tenho muito claro na minha mente aqueles que receberam essa mesma palavra e essa mesma promessa e não são. E pegaram a sua vida e levaram para o lugar onde eles queriam que ela fosse. E eu tenho certeza absoluta que se meu irmão estivesse ouvindo agora o que eu estou falando aqui, ele seria profundamente confrontado com a imagem que ele tomou para si e pela formação que Deus tinha para ele. Por essa duplicidade de história que ele mesmo conta para si. Quantas pessoas têm contado 2 histórias para si mesmo? Mas mesmo no meio dessa duplicidade, eu quero que você glorifique a Deus agora de todo o coração, é que, olha, o Senhor está dizendo assim, você, Jacó, eu criei. Eu estou dizendo para você, Jacó, que eu criei. E a você, Israel, que eu formei. Sabe a primeira coisa que Deus está falando para você? Não temas. Não temas. Tem muita coisa que te confronta em você mesmo. Olha, não temas. Não te assombres. Olha, você não precisa de ter medo por conta daquilo que você tem feito, porque Deus está fazendo um convite maravilhoso. Nós falamos isso ontem na vida de João Batista. Porque eu te remi. Você foi longe, mas Deus pagou pelo preço da sua longitude. Você andou fora do caminho, mas Deus pagou o preço para você voltar para Ele. Você se confundiu com a sua própria história, mas Deus pagou o preço para que você voltasse. Deus pagou o preço. Olha, não temas porque eu te remi. Você já chegou num restaurante sem dinheiro? Eu já. A minha vantagem, a minha tranquilidade é que eu estava com alguém que eu sabia que tinha bala na agulha. Se eu estou tranquilo aqui, eu estou sem dinheiro, mas eu sei com quem que eu vim. Eu estou tranquilo. Porque eu sei quem que eu vim, não só de saber que eu vou estar na aba dele, porque eu já conheço o coração dele para comigo. Ele me chamou aqui porque ele vai pagar a conta. Eu sei que ele vai pagar a conta. É diferente, não é? Quando você tem certeza absoluta com quem você está andando, você sabe que você tem sua conta paga em qualquer lugar que você entrar, que você não precisa temer o tamanho da conta, porque ela está paga. Deus entra em todos os lugares que você entra todos os dias da sua vida, e Ele já te disse, você tem a sua conta paga, não temas. Não temas, não te assombres, porque eu te remi, eu chamei você pelo seu nome e te disse, você é meu. Você é meu. De vez em quando eu falo para algum irmão, quando às vezes a pessoa fala, pastor, eu não sei, eu falo assim, fica tranquilo, você é meu e o boi não lambe. Você é nosso e o boi não lambe, fica tranquilo. Não se preocupe. Não tema o que te reserva 2023, 2024. Não se perturbe. Eu estou lembrando aqui que a gente conversava com alguns irmãos há poucos dias atrás a respeito de um recurso que ia começar na TSA para viagem aqui, que ia atrapalhar muitos imigrantes. A partir do dia 3 de maio de 2023 ia entrar em vigor uma questão aí sobre a questão do ID das pessoas, que ia atrapalhar muita gente de viajar nos Estados Unidos. Mas eu lembro que a gente conversava e falou assim, olha, alguma coisa vai acontecer, pode ficar tranquilo. E não é que aconteceu? Adiaram para 2025. E sabe o que vai acontecer? Vão adiar de novo. Porque Deus está cuidando, irmãos. Deus está cuidando. Aí a gente fala assim, pastor, o que a política dos Estados Unidos tem a ver comigo? Você já sabe o que eu vou falar para você, né? Quem já sabe o que eu vou falar? Eu vou falar de José de novo.
José juntou os irmãos dele e falou assim, olha, Deus mandou uma fome no mundo para juntar a nossa família. Família de José, ele e 12 irmãos. Aí ele falou assim, Deus mandou uma fome no mundo para juntar a nossa família. Seria uma prepotência dele se eu e você não conhecêssemos mais a história do que aconteceu depois. Então é o seguinte, fique tranquilo, Deus está pagando a sua conta para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está cuidando de você. E aí, para que você tivesse certeza de que Deus está fazendo isso, ele está falando assim, ó, só Deus resgata Israel. Ele fala o seguinte, olha, se você, quando passares pelas águas, não é se passares pelas águas, viu? É quando. Não é se, é quando. Sabe por quê? Tem jeito, você vai passar pela água. Você vai passar pela água, não vai ter jeito. Você vai sofrer alguma coisa que vai vir contra a sua vida em um momento da sua circunstância. Não vai ter jeito, vai passar pela água. Hoje a gente falava mais cedo da água no contexto do Espírito Santo, mas a água também significa problema. Eu lembro uma vez que passou um furacão lá na Flórida, quando a gente morava por lá, e a gente ficou 140 dias fora de casa, porque passou a água, a gente passou pela água. O sujeito foi trocar o piso da casa, descobriu que o problema era no teto. Aí foi pedir um permit para o teto, só o permit para chegar demorou 90 dias. Para ele terminar o teto, para depois ele fazer o chão da casa. E nesse tempo, o que você fez, pastor? Eu morei nas melhores casas que eu já morei nos Estados Unidos da minha vida. Fiquei de Airbnb e em Airbnb. 140 dias. Morei na beira do canal, morei com casa com piscina aquecida, fiz churrasco quase todo dia. Foi uma benção. Até hoje brinco, eu falo assim, quando o Noah ficar mais velho, eu vou falar assim, olha, meu pai teve uma época da vida que era bom de bala, viu? A gente morou em cada casão, mas ele deve ter quebrado alguma coisa. Deus cuida de você. Quando você passar pelas águas, estarei contigo. Ele vai estar de mão dada com você. Davi falou assim, certa vez no Salmo de número 18, livrou-me das muitas águas. Torrentes da morte me cercaram e correntes do inferno, eles quase me submergiram. Mas então eu clamei, e o Senhor me ouviu do alto. Estendeu a sua mão para mim e me tirou daquele lugar, porque tinha prazer na minha alma. Deus nos tirou das muitas águas, Ele esteve conosco. Quando passares pelo fogo, de novo, não é se passares pelo fogo, é quando. Você não vai se queimar. Na semana passada, o nosso irmão Raudinei falou a respeito disso, né? E essa profecia aqui de Isaías é anterior a Sadraque, Mesaque e Abednego, então eles sabiam disso. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam que de alguma forma havia uma promessa de Deus quanto ao fogo, por isso que eles nem se atentaram a responder ao rei, porque eles sabiam que se eles entrassem no fogo, Deus podia estar lá com eles. E se Deus não livrasse, isso não ia mudar nada não, porque eles sabiam que se eles passassem pelo fogo, eles não se queimariam, nem a chama arderia neles. Porque uma coisa é não ser queimado pelo fogo, outra coisa é a chama deixar os seus traços em você, mas nem isso. Eu lembro, certa vez, um irmão da igreja contando para a gente, passou por uma luta muito grande, e aquela luta, olha, sofreu aquela casa sofreu. Depois que passou a luta, que eles chegaram com um carro melhorzinho um pouquinho na igreja, o irmão chegou para ele e falou assim, rapaz, você ganhou na loteria? Me falaram que você ganhou na loteria. Porque o que aconteceu com você, meu amigo? Você só pode ter ganhado na loteria porque até semana passada você estava no meio de um fogo. Parece que a chama não ardeu em você, mas foi isso mesmo que aconteceu. Nem a chama ardeu. Porque Deus deu a sua promessa, guardou a sua promessa para com os seus filhos. E aí Ele dá um motivo por que isso vai acontecer. Porque é importante, irmão. Por que essas coisas acontecem com a gente? Por que nós podemos ter confiança? E Ele responde aqui, ó. Porque eu sou o Senhor. Quem fez promessa para você? Quem te chamou para estar aqui nessa terra, nesse lugar? Quem foi? Quem foi que falou alguma coisa para você a respeito de promessa divina, de caminho de Deus? Quem foi que falou para você de caminho no deserto? Foi Deus que falou? Então confia. Então abraça, então vive essa promessa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o Santo de Israel, o teu Salvador, que dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá por ti. Tem muita gente que tem dificuldade com isso. E eu te falo por quê.
Surgiu no mundo evangélico, há um tempo atrás, uma canção que mostrou um foco, às vezes, meio complicado de algumas pessoas. E essa canção dizia assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. E parece que Deus trabalhava com a inveja dos irmãos, né? Olha, então uma pessoa vai ter inveja de você, porque você vai estar melhor do que ela. Só que aqui a chamada de Deus para o povo de Israel é o seguinte: olha, por conta de você eu dei o Egito. Falei: Egito, pode ir embora, eu quero ficar com Israel. Sabe o que é isso? Deus conhece os corações dos homens. Sabe o que eu estou dizendo com isso? É que Deus já sabe e Deus conhece aqueles que desprezam a Deus. Um dia, um grande escritor americano, escritor inglês, na verdade, C.S. Lewis, ele escreveu as Crônicas de Nárnia, etc. Ele foi um filósofo cristão. E em um certo livro dele, ele fala o seguinte: olha, sabe por que as pessoas que não amam a Deus vão para o inferno? Não é porque Deus é mau. É porque é o seguinte: como é que Deus vai mandá-la para um lugar que tem uma pessoa que ela não ama? Para quem não ama a Deus, o céu é o inferno. Ele não gosta de Deus. E Deus conhece quem não ama Ele. Deus conhece quem repudia Ele. Deus conhece quem repudia o seu padrão, a sua vontade, a sua chamada. Deus conhece. E quando Deus fala que dá um pelo outro, é por causa do seguinte: é que Deus está vendo o caminho do ímpio na sua impiedade, está falando o seguinte: olha, o meu servo, aquele que está vivendo na minha presença, aquele que está buscando a minha vontade, aquele que até hoje tem buscado, e mesmo no seu conflito interno, viver para mim, ele vai viver na minha presença, mesmo a custo daquele que não quer. E Deus sabe disso. Sabia que tem muito americano de raiz aqui, que é a 5ª geração de inglês aqui na Terra, aqui nesse país, que não vive da maneira como você vive, que não desfruta do que você desfruta, que não tem paz quando abre a porta de casa da maneira como você tem paz. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque Deus deu o Egito e a Etiópia por sua causa, para que você tivesse alegria. Tem gente que chega para você e fala assim: olha, eu não sei o que acontece lá na sua casa, porque a minha família não vive como a sua. Olha, a gente tem tudo aqui. A gente dirige Tesla, tem os equipamentos tudo da Apple. Mora nessa casa paga e quitada. Mas eu não sei o que acontece, que a gente não consegue viver em paz. Sua família conhece o Senhor? Ah, não, a gente não quer saber disso não. Isso é religião e superstição. Olha, duro será acordar cedo, comer um pão de dois, porque o Senhor dá os seus enquanto dorme. Você dorme e Deus está te abençoando, Deus está guardando a sua casa. Você abre a porta da sua casa e pode estar caindo no mundo, mas na sua casa tem paz, tem alegria, tem gozo, tem liberdade no Espírito Santo, porque Deus está guardando você para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei. Aqui está uma das maiores perguntas incógnitas da humanidade. E eu fico também, às vezes, pensando nas minhas filosofagens teológicas, né? Por que Deus ama o homem? Tem o hino da harpa que fala assim: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Eu não tenho condição de te explicar. João foi escrever um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, e ele começa dizendo no versículo: olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira, lembrando das palavras do Senhor Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira? Eu não sei te explicar, meu amigo. Eu só sei o resultado desse amor. Eu só consigo te falar qual foi o resultado desse amor. Eu não tenho como dizer para você a maneira como Ele amou. Eu só tenho que dizer para você que Ele deu homens por ti e os povos pela tua alma, para que você estivesse aqui hoje. Deus abriu caminhos para que você estivesse aqui. Deus restaurou e colocou problemas em lugares para que você viesse até aqui. E o resumo disso é, mais uma vez, Deus chamando Israel: não temas, porque eu estou contigo. E aí ele continua dizendo o seguinte: olha, eu vou trazer a sua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. O que ele está falando isso? Olha, eu vou fazer a sua família voltar e ficar perto de novo uma da outra. Quanta gente nesse país sofrendo por causa da família? Sofrendo por causa de filhos, sofrendo por causa de pais. Vai trazer de longe. Olha, Deus está dizendo assim: eu direi ao norte dá, e ao sul não retenhas.
Essa promessa aqui faz sentido, a restauração de Israel, quando Neemias volta e começa a ter material para reconstruir toda a cidade. Lembra que o rei pega e fala assim, tá cartas aqui para que você chegue lá nos governadores e peça as coisas. De maneira histórica e pontual é isso que está dizendo. Mas de maneira escatológica e espiritual, Deus está dizendo que ao redor do mundo Ele vai ajuntar novamente o seu povo para que estejam todos no mesmo lugar. E se alguém quiser barrar, Ele fala assim, norte, dá. Sul, não retenha, não segura nada, porque eu disse que esse povo estará junto novamente. Eu trarei os meus filhos de longe e as minhas filhas da extremidade da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz, diz o Senhor. E por fim, Deus termina dizendo e chamando a atenção do povo. Sabe o que vocês são para mim? Vocês são as minhas testemunhas. Vocês estão andando aqui na terra para testemunhar o que eu faço, o que eu digo, como eu vivo, como eu quero que meu povo viva. Você está aqui na terra batendo pestana, respirando, porque de alguma maneira Deus está investindo na sua vida para a salvação dos perdidos, para que eles conheçam o Senhor Jesus também. Glória a Deus. Deus enviou o seu Filho unigênito, santo, sem mancha, sem pecado, para que você testemunhasse o que Ele faz. Você já foi alcançado pelo amor de Deus? Você já se sentiu alcançado pelo amor de Deus? Sabe que tem muita gente que tem dificuldade de se sentir alcançada pelo amor de Deus? Porque ela coloca um monte de barreira no amor de Deus que não existe. Certa vez, e eu quero começar a terminar, um homem muito rico chamou um grande pastor para conversar com ele, para pregar em alguns seminários que ele queria fazer, e ele não era crente, mas a esposa era. E ele chamou esse pastor para pregar, esse pastor terminou e no fim foi passar alguns dias no iate dessa pessoa. E aí sentaram em alguma conversa que eles estavam tendo, se ajuntaram e tal, e ele falou assim, sabe o meu problema com esse Deus aí que o senhor prega? É esse monte de regras que ele põe para que nós o amemos e para que ele nos ame. Eu tenho muito problema com isso. Ele põe um monte de limites, né? Você não pode pecar, você não pode fazer isso, você tem que andar de certa maneira, você tem que cumprir certas normas e tal. Pois é, eu não concordo com isso. E aí a conversa continuou e tal, ele entrou na conversa do matrimônio dele, né? Eu falei, e ele começou a dizer para esse pastor, eu falei assim, eu disse para minha esposa, que se ela quiser me prender a alguns dogmas, eu não aceito. Porque eu sou livre, né? Eu quero ser quem eu sou, eu quero fazer o que eu quero. Se ela quiser que eu continue amando, ela que tem que se dobrar as minhas regras. Aí o pastor parou aquela conversa e falou assim, rapaz, agora há pouco você estava dizendo que você não aceita as regras de Deus, né? Mas a sua esposa tem que aceitar as suas, para ser amada por você. Você não aceita o padrão de Deus, para ser amado por Ele, para viver debaixo do seu amor. Só que a sua esposa tem que aceitar, né? Para que você viva com ela e tenha o seu amor. O pastor conta que aquele homem começou a chorar copiosamente, se lembrando que as regras de Deus para o amor é para que o amor seja verdadeiro. Alguém disse, algum poeta falou que quando o homem ama uma mulher é porque ele amou todas. E quando ele ama muitas mulheres, ele nunca amou nenhuma. E essa frase do poeta nada mais é do que uma expressão verdadeira de que aquele que se importa em amar, ele recusa os outros prazeres para que o seu amor seja verdadeiro. E aquele que busca prazeres jamais vai encontrar um amor de verdade. Aquele que, Jesus disse isso de uma maneira muito melhor do que o poeta, ele falou assim, aquele que busca salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, achá-la. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que negar a si mesmo e tomar a sua cruz será achado de mim. O que Deus está convidando a Israel e a nossa vida nessa noite, é que nesse apagar das luzes de 2022, nesse fim de história que nós temos vivido desse ano, é que nós tenhamos um novo compromisso com Deus para o ano seguinte, sabendo que, em primeiro lugar, não importa a confusão que nós estejamos, Deus está conosco, nos guardando e nos ajudando.
E em segundo lugar, que Deus é uma pessoa que ama e não desiste. Tem muita gente que já desistiu de amar. Eu já ouvi pessoas falando, olha, pastor, eu já perdi minhas esperanças nisso ou naquilo outro. Olha, pastor, eu já fechei a conta aí nessa perspectiva de um milagre acontecer e não vai acontecer. Mas nessa noite Deus estava falando para você com todas as letras, vai acontecer. Vai acontecer. Deus vai fazer alguma coisa extraordinária e vai acontecer. Vai acontecer. Nosso irmão Raul leu nessa noite o capítulo 55 de Isaías e para mim tem uma das imagens mais bonitas do que significa Deus dizendo alguma coisa. Depois de Deus fazer promessa a Israel e falando da sua salvação, ele fala assim, ó, porque como a neve e a chuva cai lá no alto da montanha e vira um rio que desce e rega a terra, que a semente que o semeador plantou pode germinar, e depois aquela semente é triturada, vira trigo, e depois junto com a água e o trigo se faz pão que dá para o que tem fome, assim será toda palavra que eu lançar, ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual foi enviada. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é que consegue no dia da neve e no dia da chuva forte saber que um dia vai estar comendo pão por causa daquela água que desceu? Hoje, na sua circunstância contrária, Deus está preparando um amanhã de vitória e de alimentação para você, em nome de Jesus. Jesus reuniu os seus discípulos e disse assim, olha, o que eu faço agora vocês não sabem, mas depois desses dias vocês vão saber. O que você está passando agora você não entende, você não sabe por quê. Você está sendo exprimido de todos os lados. Você está sendo exprimido de todas as áreas. Parece que você está ficando sem saída. E cada dia que passa, que você busca uma vida nova, um momento novo, uma experiência nova, você está mais apertado, mais espremido. E o Senhor está mandando eu dizer para você, foi Ele que fez isso. Esse é o dia da chuva e da neve. Amanhã você vai comer pão daí. Amanhã você vai comer pão daí. Quando José chegou no Egito, escravo, conta para ele que ele ia ser governador. Talvez ele risse. Mesmo confiando em Deus, talvez ele risse. Mas agora fala agora que ele é governador, que aquilo que ele viveu não foi importante. Ele vai dizer, não, Deus me mandou aqui como primeiro para vocês, para que a nossa família tivesse tudo isso aqui. Você está pagando o preço por uma história nova. Você está pagando o preço por um momento novo. O seu futuro é glorioso com Deus, mas você vai precisar de passar pelo que você está passando. Deixa eu falar mais uma coisa. Essa dupla identidade vai acabar, viu? Essa dupla identidade vai acabar. Um dia Jacó vai se convencer que é Israel e vai parar de duvidar da sua identidade. Um dia Jacó vai parar de procurar resolver as coisas com as suas próprias mãos e vai entender que ele é o Israel de Deus. E nunca mais vai ser conhecido como Jacó. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Eu quero fazer 2 rápidos convites. Me ajuda, Carlinhos, por gentileza. Eu não quero ser emocional ao ponto de querer manipular as suas emoções, o seu coração, mas ao mesmo tempo eu não vejo como você não possa ser guiado por algum tipo de sentimento nesse momento. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Paixão é um sentimento. E o amor também não é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, como alguém diz aí fora. O amor é uma decisão. O amor é uma decisão responsável. Quando você decide amar e você toma esse valor do amor, somente nós que casamos diante de Deus, você fala assim, Senhor, diante do Senhor eu decidi casar com essa mulher. Na saúde e na doença. Na pobreza e na riqueza. Nos dias bons e nos dias ruins.
até que a morte nos separe. A única coisa que você fala que pode diluir aquilo que você concordou com ela é o fato de uma morte acontecer, algo que você não controla. Porque está dizendo, enquanto as coisas forem circunstâncias e eu controlar, eu estou aqui. Enquanto o problema for circunstâncias que eu posso resolver, ou que eu sei que ainda há vida, se a vida ainda há esperança, eu vou resolver, eu vou correr atrás e nós vamos resolver. A única coisa que pode parar isso é o fato de alguma circunstância que eu não controlo. E o que isso quer dizer? Isso é uma expressão, uma explicação do que significa amor. Amor não desiste. Deus diz na sua palavra que Ele te ama. Isso significa que Ele não desiste de você. Eu costumo falar alguma coisa que eu aprendi com o pastor Cássio. E se Deus não desiste de você, eu também não. Eu vou insistir. Agora, o amor de Deus, não é que o amor de Deus é como o nosso. É que nós aprendemos a amar com Deus. E o melhor jeito de ser amado é corresponder ao amor. É muito ruim ser amado e não corresponder ao amor, porque você não sabe o que significa. Você não desfruta das benesses do amor. A correspondência do amor é a melhor maneira de ser amado. Então, se hoje você precisa renovar a sua comunhão com Deus no amor de Deus, eu quero chamar você à frente, eu quero orar por você. E aí tem um problema, né? Eu não quero me expor. Porque se eu for na frente, as pessoas vão saber que eu não estou me sentindo amado por Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, uma coisa que a Bíblia diz é que o amor de Deus não mantém uma listinha de coisa errada. Ele não mantém, em inglês fala record. Ele não mantém accounts. Ele não mantém recorde, né? Ele não fica assim, o amor não faz assim, diz que me ama, mas aqui, ó. Mas aqui, ó. Mas aqui. A Bíblia fala que o amor de Deus jogou os nossos pecados no mar de esquecimento. E lá eles estão. Se você hoje se entregar ao amor de Deus, espere coisas extraordinárias a seu respeito. Jó, quando entendeu o tanto que Deus o amava, ele falou assim, agora eu entendi como é que o Senhor é, porque antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora os meus olhos te viram. Agora eu entendi o tanto que o Senhor me ama. Davi, quando experimentou o amor de Deus no final da sua vontade de construir o templo, ele falou assim, que mais dirá o seu servo Davi? Porque o Senhor sabe de todas as coisas e agora eu estou deslumbrado com o amor do Senhor. Porque o Senhor fez promessa a respeito da minha família ainda de gerações para frente. Se você quer entregar a sua vida novamente a esse amor de Deus e renovar seu laço com o Senhor, eu quero te chamar à frente. Mas eu também quero chamar à frente para você. Se você precisa urgentemente sentir a mão de Deus no meio das águas. Sabe por que é difícil às vezes passar pela água? É porque você não está sentindo a mão de Deus do seu lado. Sabe por que está difícil passar pelo fogo? Porque você não está sentindo a mão de Deus do seu lado. Vem aqui para frente, vamos fazer uma oração juntos para que você possa sentir a mão de Deus do seu lado. Para que você possa sentir o ardor da mão de Deus maior do que o calor do fogo. O calor da companhia de um amigo que está sempre com você é maior do que o calor do fogo que tenta te queimar. O calor do Espírito Santo de Deus, alegrando a sua alma, é maior do que o calor do fogo que está tentando te matar e te queimar. E por fim, essa é a última convite que eu quero falar para você. Você precisa de desistir dessa dupla identidade sua. Alguém fala assim, pastor, eu estou desviado, estou longe do caminho do Senhor. Você não está não. Você não consegue ser desviado. Se você conseguir ser desviado, você não vinha aqui. Você não consegue ser desviado. Você vem aqui toda vez, você continua voltando aqui, você continua vindo aqui. Continua estando na presença de Deus, continua buscando ao Senhor, você não consegue. Por que você já não desiste dessa dupla identidade e abraça logo a identidade que Deus te deu, de Israel de Deus? E me deixa orar por você nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar Light of the World? Light of the world, you step down into darkness.
Open my eyes, let me see beauty that made this heart adores you. Of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me. Senhor, nessa noite, ó Pai, nós nos derramamos diante do Teu amor, Senhor. Quem mais podia nos amar, Senhor, com amor assim? Eganabaia, sureganama. A Tua palavra disse, Senhor, Pai, o injusto, Senhor, Pai, no lugar do justo. O santo no lugar do imundo, Senhor. Mas nós estamos aqui, desfrutando do Teu amor e da Tua graça, Senhor. Do Teu cuidado, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Senhor. Desfrutando, Senhor, Pai, da Tua presença, Senhor. Tua presença gloriosa, Senhor. Oh, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, Pai, a caminhar, Senhor, nesse amor, ó Pai. A Tua palavra diz, ó Senhor, Pai, que no Teu amor não há temor, Senhor. Quem vive no Teu amor, Senhor, não teme, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a mergulhar, Senhor, Pai, no Teu amor de uma forma gloriosa, Senhor, de uma forma intensa, de uma forma completa e de uma forma verdadeira, Senhor. Cumpre, Senhor, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite, Senhor. Cumpre na vida deles, ó Senhor, aquilo que o Senhor disse que ia fazer, Senhor. Aquilo que o Senhor disse e chamou à existência nessa noite, que não era, mas agora é, porque o Senhor falou. E faz a Tua vontade, Senhor, sobre toda a Sua igreja, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos, ó Senhor, Pai, e faz cumprir na nossa vida, Senhor, para que todos nós, cada dia mais, sejamos mais parecidos contigo. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Levante as suas mãos e adore. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. As nossas programações continuam como de costume. Nós temos um lanchinho para nós participarmos agora. Deus abençoe você e a sua família. E nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Amém? Pai, abençoa o Teu povo, Senhor. Despede o Teu povo em paz, ó Senhor.
ajudando, Senhor Pai, cada um deles na caminhada dessa semana, para que eles possam desfrutar da Tua presença, Senhor. Senhor, visita meu irmão com uma surpresa de alegria no meio do dia, Senhor. Senhor, que ele vai estar caminhando no seu trabalho, Senhor, e ele vai ser surpreendido pela Tua presença. E ele vai se lembrar, Senhor, do que foi dito aqui no culto hoje, Senhor Pai. E ele vai desfrutar da Tua presença no meio do dia, Senhor. No meio do deserto, Senhor Pai, faz brotar um oásis, ó Deus. De água limpa, de água pura, Senhor, para sentirem a Tua presença, Pai. Guardando o coração dos Teus filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces comunhões do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria, amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado e glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo com ele.